Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos vendo agora. E vamos dar sequência hoje em mais um Contoterapia. Historinhas que nos ensina a nós mesmos e a conviver e a se relacionar melhor, enfrentando os nossos desafios do dia a dia de todas as formas. A vida aí fora nos enfrenta todos os dias e nos coloca em situações, e o resultado dessa convivência depende das nossas reações e ações, daquilo que nos acontece, do que nós ouvimos, do que nós vemos, e qual é o sentimento que isso traz dentro de nós e como a gente pode ressignificar e transformar, às vezes, um momento de aborrecimento, de transtorno, em aprendizado e crescimento. Então hoje nós vamos contar uma historinha que vai falar de preocupações e ansiedades, coisas que nos trazem, que ocupam nossa mente, nosso pensamento o dia todo, né? Constantemente. Que é a historinha do fio desencapado. Então ela fala assim, que Miguel se orgulhava da casa que ele tinha, do conforto, da tranquilidade, mas havia um probleminha persistente que o incomodava muito. Era um fio desencapado num corredor. E aquilo ocupava, exigia, né, a sua atenção e constante naquilo em quem passasse ali, inclusive ele. E ele se preocupava também com as visitas, com as crianças, com as pessoas que pudessem passar ali, que a qualquer momento podia tomar um choque. E esse fio desencapado soltava algumas faíscazinhas de vez em quando. Isso é arriscado. E em vez de isolá-lo adequadamente, Miguel, o que aconteceu? Ele acabou se acostumando a conviver com aquela situação daquele fio desencapado, daquele risco que todo momento podia acontecer, e ele teria que estar atento, como diz, estar ligadão todo momento que passasse naquele corredor, tanto com ele e com as pessoas que pudessem transitar naquela casa, naquele corredor, naquele momento. Isso exigia dele uma atenção, uma fiscalização constantemente de quê? De ter cuidado e ter que se desviar toda hora que passasse ali aquela tensão, aquela ansiedade de desviar, que é uma coisa que ocupava um espaço na mente dele, um problema que ele poderia ter resolvido facilmente. Mas ele se acostumou com aquilo e acomodou. É mais fácil me desviar dos problemas, fazer de conta que eles não existem e deixar ele para lá. E com isso a gente vai ficando ansioso e sustentando essa preocupação constante e contínua no nosso dia a dia. Aí um dia, um eletricista, um amigo dele, perguntou para ele assim, por que ele vive constantemente nesse estado de alerta? E se ele isolasse o fio desencapado, ele poderia caminhar livremente pelo corredor, qualquer um, e não teria mais problema, mais preocupação com ninguém. Isso se ele tivesse atacado, né, tivesse tido uma ação na raiz do problema. Ele teria resolvido ele, isso não se persistia mais no seu dia a dia, na sua convivência. Ele ia exigir dele, às vezes, um esforço naquele momento, ou até mesmo um gasto, né? Um momento de desgaste, mas ele cortava aquele mal pela raiz e não iria mais ter aquele problema. Aí ele pensou, mas não é que ele está certo? Às vezes, se eu tivesse feito isso, tacado o mal pela raiz, tomado uma ação no momento certo, na hora certa, do jeito certo, tudo teria se resolvido. E não existiria mais essa ansiedade, essa preocupação constante no meu dia a dia. O que isso tem a nos ensinar?
Primeiro, que a gente está 24 horas por dia, todos os dias, enfrentando ou vendo na nossa frente, ou fazendo algumas coisas que aconteçam, seja esse fio desencapado. E olha os cuidados que a gente tem que ter. Mas tem um detalhe interessante. Quantas vezes nós não somos esse fio desencapado? Quantas vezes somos nós que estamos soltando faísca com tudo, dando choque, qualquer motivo, aquela explosão, e nós passamos a ser um risco para tudo que está em nosso entorno, não é mesmo? E às vezes a gente esse risco é para a gente mesmo. Onde que vai dar as consequências? Onde vai sofrer as consequências? No nosso físico, no nosso emocional, no nosso mental. Porque a mente fica, louquinha, constantemente naquilo, rodando o mesmo disco o tempo inteiro, aquele problema. Aí não resolve, então o problema cresce. Depois que cresce, fica mais difícil, mais complicado, mais dificuldade vai ter. Então, que às vezes a gente tem que ter essa coragem, que às vezes uma atitude, uma pequena atitude, uma conversa, que seja ela, que aquele momento pode ser difícil, pode criar atrito, pode criar confusão, mas vai ter solução. Não vai continuar esse desencapado, né? Dando choque a toda hora. Mas a gente prefere conviver eternamente com o problema do que enfrentá-lo, do que resolver, do que falar o que tem que ser falado e ouvir, principalmente ouvir também o que tem que ser ouvido. Porque falar é fácil, mas ouvir é complicado, é difícil. Nós não estamos muito abertos a ouvir, nós somos mais abertos a falar. Ouvir exige de nós um crescimento, um amadurecimento um pouquinho mais profundo. Então, o que nós podemos fazer para melhorar? Primeiro, os nossos próprios filhos desencapados, nós mesmos. Então, a gente vai pensar, listar, no mínimo, pouquinho, vou começar com um pouquinho, depois a gente vai aumentando. 3 fios desencapados em nós e na nossa vida. Depois nós vamos pensar, para cada fio desencapado, qual seria a solução, uma ação, para poder envolver aquilo ali e resolver aquele problema. E no terceiro questão, nós vamos pensar como que seria a nossa vida, nosso emocional, os nossos relacionamentos, as nossas convivências, se a gente resolvesse. Como seria a tranquilidade, qual a experiência que nós faríamos diante dessa situação? Qual o benefício que tem para nós se não tivesse esse problema? Se não tivesse essa preocupação? Se não tivesse essa ansiedade? Porque o que a gente vai criando uma ansiedade? Porque a gente nunca resolve. A gente nunca dá solução. A gente nunca corta o mal pela raiz. A gente nunca coloca um ponto final naquele problema, naquela dificuldade. Então a gente vai protelando aquilo, né? Procrastinando dia após dia. E a coisa só vai aumentando e vai ficando mais difícil. E nós temos que ter essa coragem de enfrentar, resolver a cada momento o que aparecer a cada momento. Não ficar jogando para o futuro, que a gente nem sabe. O futuro não existe, o futuro não cabe no aqui e agora. Então vamos resolver o problema agora, no presente. Porque no futuro não existe, o futuro não existe. Ficar imaginando o que vai acontecer amanhã, ou depois, ou daqui 10 anos, daqui 5 anos. Não tem lógica um pensamento desse. Tem hora que a gente não dá conta do que está acontecendo no presente. A gente está tão disperso, tão distante de nós mesmos, da situação que a gente está, da nossa realidade, do nosso contexto, que a gente não dá conta nem do que está acontecendo. Então, nós temos que prestar mais atenção em nós.
voltar mais para dentro. O caminho é para dentro. E muitas vezes nós nos tornamos um fio desencapado com alguma coisa que a gente ouve, que a gente vê, que a gente sente. E principalmente pais e mães, e vós, e tios e amigos, a gente tem que não deixar que os desafios que a existência colocou na vida deles seja um problema para nós. Porque se veio na vida dele, é para ele resolver. Você pode dar o acolhimento, mas você não pode resolver por ele. Você não tem solução para ele, porque cada um tem solução, sabe qual é a solução para o seu problema, para a sua dificuldade. Nada externo vai fazer com que o outro mude. Nada do que você fale vai fazer com que o outro mude. O que pode alterar, levar o outro a aprender alguma coisa, é quando você age na sua vida de forma mais coerente, diferente, e pela observação, pode ser que ele aprenda alguma coisa. Vai por ele, não por você. Porque a gente só aprende com as próprias experiências. Então, o conhecimento de um não adianta muito para o outro, não. Porque só ganha sabedoria quando você vivencia a sua própria realidade, a sua própria verdade. E ultimamente não, quase um ano, eu descobri em mim um botãozinho SSI. Que é isso? Parei de reagir, comecei a observar a mim primeiro e o que acontece ao meu entorno, o que acontece fora de mim. Eu ligo o botãozinho SSI. Sorriso, silêncio, indiferença. Não indiferença à pessoa, indiferença ao problema, à situação, ao fato de eu não me envolver com aquilo que é do outro. Porque ele, cada um de nós, só e unicamente só nós podemos resolver o nosso problema. Porque a solução vem da nossa essência, vem da nossa alma, vem da gente parar, se perceber, sentir, deixar a vida fluir. Que às vezes o não fazer nada, nossa, é o máximo, o tudo que você pode fazer para que o outro cresça. Porque quando você não tem tanta pipocada em volta dando opinião, você tem que ouvir você. E quando você ouve você ressignifica tudo que acontece, todos os acontecimentos, todas as emoções, todos os sentimentos que afloram, encontra todos os fios desencapados, você situa, localiza, vê onde está a origem daquilo, a raiz do problema. Aí você consegue resolver. Então, anote aí, quais são os seus fios desencapados? Como você pode resolver? Os de hoje. Os de amanhã que aparecer amanhã, resolve amanhã. Porque teve ontem, já é passado. Então agora, quais são os seus fios desencapados? Como você pode resolvê-los? Qual a ação que você tem que ter nesse momento? E como seria a sua vida, a tranquilidade, a paz, o sossego, a calmaria dentro de você, depois desse fio encapado? É tão simples. É desafio? Às vezes a gente consegue? Sim, muitas vezes. Me diz, quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, quanto mais observa, mais a gente aprende. E quanto mais a gente vivencia, concretamente está no nosso presente, dando solução para o nosso presente, mais sabedoria
a gente vai adquirindo nessa caminhada, nessa existência. Então, procurei seus filhos desencapados e compartilhe. Muito obrigado. Até a próxima com a nossa contoterapia, uma maneira de aprender com as próprias experiências do nosso dia a dia. Um abraço e muito obrigado. Até a próxima.